seguinte: a mesa diretora da Câmara acatou há pouco a decisão do TSE e cassou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. O ex-procurador da Lava Jato teve seu registro de candidatura indeferido sob a alegação de que ele supostamente infringiu a lei da ficha limpa. Nas últimas 2 semanas, Deltan intensificou sua campanha para tentar manter o mandato. Esperava uma boa vontade da Corregedoria da Câmara, o que não aconteceu. A mesa diretora analisou apenas os aspectos formais relacionados à cassação do TSE, mas não adentrou ao mérito. A decisão contra Dallagnol foi unânime. Dantas, 1 minuto e meio para você analisar. Dá para considerar a decisão unânime um recado? Sem dúvida. Eu havia mencionado lá no início do programa. Essa decisão do TSE, ela deixa muito claro o objetivo, a reação do sistema, a vingança, a caça às bruxas que está em curso. É muito curioso porque a gente viu lá na coletiva, no dia da decisão do TSE, a coletiva do Deltan, cercado de parlamentares da direita, parlamentares bolsonaristas, estava até o Eduardo Bolsonaro lá, e depois o que você tem uma articulação de bastidor para esvaziamento, por exemplo, da manifestação em apoio ao Deltan, não que essa manifestação fosse mudar o resultado, mas os interesses políticos partidários eles acabam se sobrepondo a um entendimento curiosamente mais amplo sobre o que está acontecendo. Há esperança para essas lideranças de que pode haver um acordo de companheiros, que pode haver uma espécie de anistia, que quem está hoje na Berlinda, olha, vai ser poupado, fique quieto, não faça barulho, não faça marola. Não poderia haver um engano maior. Esse sistema, essa revanche, essa vingança, ela só vai terminar quando todos o que eles consideram rivais estejam fora do tabuleiro. É muito perigoso, é muito triste. Todas essas decisões, elas são questionáveis do ponto de vista da fundamentação jurídica. Isso desde lá da própria decisão que descondenou o Lula, até essa do TSE, porque infelizmente só a partir justamente da observação de filigranas técnicas, do processualismo e muitas vezes até da articulação política é que você tem um resultado contra aquela que é a realidade incontestável dos fatos. Por mais que se tente mudar a verdade jurídica, a verdade histórica, ela é imutável. Perfeito. Agora, Cristiano Beraldo, em 1 minuto e meio também, Dallagnol deve sair maior desse processo? Difícil. O processo contra ele foi muito duro. E a gente tem na Câmara o histórico de que aquelas pessoas que são caçadas pelos pares, isso acontece numa circunstância em que há uma pressão popular muito grande, porque a Câmara não gosta de punir aos seus. Então, quando a população faz pressão, aí sim acaba acontecendo a cassação. Mas não foi o caso agora, porque a pressão popular foi inversa. Aconteceram manifestações nesse final de semana, muita gente foi às redes sociais se manifestar em apoio, em solidariedade ao Deltan Dallagnol, mas isso não foi suficiente para que os deputados que compõem ali a mesa votassem para salvar o mandato de Dallagnol, diante de uma decisão judicial totalmente questionável. E por que isso aconteceu? Porque a pressão dessa vez que prevaleceu foi a pressão do universo do judiciário. Foi a leitura de que deputados, muitos deles que foram envolvidos nas investigações da Lava Jato, teriam que eliminar essa ameaça e, mais do que isso, eliminar aqueles que ousaram questionar as condutas imorais que alguns deles adotam. Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, também quero a sua avaliação sobre a cassação de Deltan Dallagnol em 1 minuto e meio, Mota. Eu não sei se do ponto de vista jurídico havia alguma coisa que a mesa diretora da Câmara pudesse fazer para salvar
o mandato do Deltan. Mas, do ponto de vista político, me parece que o Congresso, que a Câmara, a mesa diretora, foi rápida demais ao carimbar essa decisão. Toda cassação de mandato é uma decisão política e muitas pessoas acreditam a cassação do Deltan a um acerto de contas em relação à Operação Lava Jato. Agora, uma coisa é uma decisão tomada por magistrados, outra é uma decisão tomada por políticos que estão lá justamente porque receberam voto dos eleitores. Os mesmos votos, centenas de milhares deles, que foram jogados no lixo agora com a cassação do